Problemas na educação brasileira. Apenas 12% da população entre 15 e 64 anos é capaz de compreender informações mais complexas e o Plano Aberto de hoje vai discutir as consequências dessa realidade para o país. E você vai ver também: construções do período colonial de Mariana serão reformadas depois de 6 anos fechadas. Hoje é dia de agenda cultural e a gente vai mostrar ainda a importância da vacinação contra a raiva para cães e gatos. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! Ouro Preto e Mariana vão receber nesse fim de semana a campanha de vacinação antirrábica. A repórter Glauciene Oliveira mostra pra gente agora a importância da imunização para cães e gatos. Vitor, o objetivo da campanha é vacinar 80% dos cães e gatos de Mariana, das áreas urbana e rural, o que representa cerca de 9 mil animais. Para saber mais informações sobre a campanha e a doença, eu converso agora com a médica veterinária Michele Azevedo. Michele, o que é a raiva e como ela é transmitida? A raiva é uma doença transmitida por vírus que acomete o ser humano. É uma zoonose e ela pode ser passada para o ser humano através das agressões feitas por cães e gatos. E quais são os principais sintomas da doença? É diferente nos cães e nos gatos? É parecida. Os cães, eles perambulam mais, eles ficam agressivos, com medo da luz, da luminosidade, e eles tendem a agredir se algum animal ou ser humano, muitas vezes pode até encostar nele ou simplesmente se estiver no seu caminho. No caso do gato, ele pode arranhar as pessoas, porque ele estranha também. E o motivo, que ele faz isso, porque ele simplesmente saiu da sua realidade. Ele fica agressivo. E em caso de suspeita de animal doente, o que devemos fazer? A primeira coisa é notificar o sistema de saúde através do departamento de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é importantíssimo, mesmo que a pessoa ache que o animal é um animal confiável, que ele já foi vacinado, mas mesmo assim, se ele estiver com um comportamento diferenciado dos dias normais, digamos assim, da sua rotina, deve ser notificado. E em caso de mordidas em seres humanos, como proceder? Novamente, repito, o animal tem que ser separado dos demais, se houver outro em casa, isolado, o sistema de saúde imediatamente notificado para o atendimento a essa pessoa também, que tem que se passar pela assistência médica, e o animal deverá ser observado, pelo sistema de saúde, sendo comunicado, o tempo todo. E quais são as orientações para os proprietários ao levar os bichinhos para vacinar? A primeira coisa, sempre pessoas responsáveis pelos animais é que devem levar os seus cães e gatos para receber a vacinação. Evitar, levar muitos animais ao mesmo tempo, porque é um dia que vai ter bastante movimento, as pessoas formam filas com seus animais, no intuito de vacinar o quanto antes. Então, pessoas responsáveis que tenham controle sobre seus animais. Se for um animal mais bravo, deve ser conduzido com uma guia forte e, se for o caso, até de focinheira. E no caso de felinos, preferência em caixas próprias ou algum tipo de material que suporte o animal, para que ele não fuja, inclusive. É muito importante isso. E qualquer cão e gato pode ser vacinado e é de graça? A vacinação é gratuita, o cão e o gato podem ser vacinados a partir dos 3 meses de idade e desde que ele esteja um animal que não esteja doente, preferência é um animal que não está doente, Lógico, se estiver bem, levar para vacinar. E a partir dos 3 meses pode ser recebida a vacinação, no caso dos filhotes, eles devem receber a segunda dose, 30 dias depois, no departamento de zoonoses. Obrigada, Michele. E a campanha de vacinação antirrábica na área central de Mariana ocorre nos dias 29 e 30 de setembro, de 8 da manhã às 4 da tarde. A lista completa de endereços e a programação você confere na internet. E aqui em Ouro Preto, a campanha de vacinação antirrábica vai ser realizada apenas no sábado, dia 29 de setembro. A imunização vai ser oferecida de graça em diversos postos de saúde. Eles vão ficar abertos de 9 da manhã às 4 da tarde. A lista completa dos postos que estarão abertos você encontra na internet. E agora uma boa notícia para o patrimônio local. 2 importantes construções do período colonial em Mariana, que estão fechadas há 6 anos, correndo o risco de desabarem, começarão a ser reformadas no início do ano que vem.
A Igreja de São Francisco de Assis e a Casa do Conde de Assumar receberão mais de 14 milhões de reais que serão investidos na melhoria das estruturas, no combate a infiltrações e na restauração de obras de artes. Está prevista também, com essa verba, a criação do Museu de Mariana, que vai resgatar a história da cidade. A expectativa é que as obras sejam concluídas em 2021. Fim de semana chegando, hora de conferir então a nossa agenda cultural. Nesta sexta-feira, a Praça Antônio Dias, em Ouro Preto, vai receber mais uma edição do Sextas Abertas. A programação tem início às 8 da manhã e vai contar com oficinas, jogos, espetáculos e apresentações musicais. Todas as atividades são gratuitas e abertas à comunidade. O encerramento da 10ª Semana de Arte da UFOP vai ser nesta sexta-feira. Ao longo do dia, serão realizadas apresentações e premiações. E às 8 da noite, acontece a Festa Tropicália. Todas as atividades vão ser realizadas no campus Morro do Cruzeiro e a entrada é gratuita. Neste final de semana, Ouro Preto recebe o circuito V-Jazz e Blues. Na sexta-feira, a partir das 7 da noite, a Praça Tiradentes recebe os shows de Thiago Couto Quinteto e do dinamarquês Big Creek. Já no sábado, quem se apresenta é o artista africano Richard Bona. Também nesse final de semana, vai ser realizada a 12ª Cavalgada de Padre Viegas, distrito de Mariana. No sábado, às 10 da noite, acontece o show com Patrícia Magalhães. Já no domingo, a programação começa às 9 da manhã com o Passeio dos Cavalheiros. Toda a comunidade está convidada a participar. O SESI Mariana recebe neste domingo, às 5 da tarde, o espetáculo de dança Do Barroco ao Contemporâneo, Um Olhar para Minas. A apresentação é gratuita e a classificação é livre. Até domingo, o Cine Vila Rica oferece a mostra Setembro Amarelo. Os ingressos são de graça e podem ser retirados pela internet, no site tourouropreto.com.br. Vale destacar que, por causa das questões de segurança do prédio do cinema, as exibições estão sendo realizadas no auditório do anexo do Museu da Inconfidência. Segundo dados do INAF, o indicador de alfabetismo funcional, apenas 12% da população entre 15 e 64 anos é capaz de interpretar informações mais complexas por meio de textos ou números e também de se expressar de maneira mais elaborada. Outro dado importante apontado pelo INAF é que cerca de 3 em cada 10 brasileiros nessa mesma faixa etária são considerados analfabetos funcionais. Nesse grupo estão aquelas pessoas que são completamente analfabetas ou que apresentam níveis muito baixos de alfabetização. Pois é, os dados foram divulgados no início deste ano e chamam a atenção para a qualidade da educação no país. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora Rita Lages, que é pesquisadora na área de formação de professores. Professora, obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Obrigada eu pela oportunidade de tratar de um tema tão importante. Professora, como eu disse no início da entrevista, apenas 12% da população entre 15 e 64 anos são considerados alfabetizados proficientes. Esse número é baixo, né? Por que ele é tão baixo aqui no país ainda? Então, ele é extremamente baixo, né? Se a gente analisar num sentido mais macro, é uma questão sócio-histórica do país, né? De acesso à educação e de permanência. Então, a gente precisa olhar onde estão localizados esses números. Provavelmente, eu não diria provavelmente, eu diria que com certeza a grande, né, essa maioria em classes vulneráveis, classes que tiveram e que ainda têm pouco acesso à escolarização, não só acesso, mas à permanência, né, ao mundo escolarizado, à escola, acesso ao mundo letrado, a tudo que é produzido, né, em termos de leitura. Então, é uma população que ainda tem pouco acesso. Sim, os dados do INAF trazem esses números. O analfabetismo funcional, no caso, atinge principalmente os mais velhos e a população negra. Os mais velhos porque eles tiveram, na época deles, um acesso, menos acesso à educação, né? Isso. E os negros seriam, então, uma questão histórica, social, né? Que faz parte dessa população economicamente, né? Que não teve acesso, né? Ou que tem, mas ainda de forma muito rudimentar. Sim, professora, o brasileiro deveria atingir o grau de alfabetizado proficiente
em qual período escolar? Qual seria o período ideal? Então, nós temos alguns indicadores, né? E alguns indicadores advindos de políticas públicas, né? O Plano Nacional de Educação, que estabelece, né, as metas aí para 10 anos, que vai até 2024, ele estabelece na meta 5 que as crianças elas têm que estar plenamente alfabetizadas até os 8 anos de idade, ou seja, até o 3º ano do ensino fundamental, nas séries iniciais. E para isso, porque o Plano Nacional de Educação, você tem aí uma política, né, de Estado, que não é uma política de governo, e dentro das políticas de governo você tem políticas públicas na área educacional que vão acontecer, e muitas delas em parcerias com as universidades, né? Eu já participei e participo dessas políticas de formação de professores que vão atuar na formação de professores alfabetizadores, que tem por finalidade diminuir esse número, para que as crianças estejam plenamente alfabetizadas até os 8 anos de idade, ou seja, que elas sejam leitoras proficientes. Professora, a senhora falou da questão do analfabetismo funcional nas universidades, né, no ensino superior. Isso. Os números do INAF mostram isso, né, em todos os níveis de escolaridade. Mas eu queria saber agora, assim, as consequências disso, as consequências reais disso no dia a dia. Então vamos pensar o adulto hoje, que tenha feito aí apenas as 3 séries iniciais. Ele vai ser um adulto com muitas dificuldades de inserção social, de estabelecer relações. Então ele vai ter de estabelecer relações, assim, a questão da inclusão social vai ser um fator complicado, né, dele estabelecer relações de conhecimento de mundo, inserção no mundo do trabalho. Então ele vai ter também, assim, em termos de expectativas profissionais, um mundo muito reduzido. Sim, o nosso tempo é curto, professora, mas eu queria de forma rápida, a senhora falou da questão da formação do professor. O que mais é preciso para mudar essa realidade? Eu espero que nós tenhamos né, assim, verbas suficientes para pesquisa, para formação continuada. Isso está no âmbito da formação continuada de professores, que nós temos que ter políticas públicas e fomento, né, para que as universidades parceiras que têm a experiência da pesquisa, da formação, dialoguem com os professores da educação básica e levem a expertise da universidade para tornar esse professor, por sua vez, também proficiente, né? Ok, professora, muito obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão relevante. Obrigada. Obrigado. O Plano Aberto de hoje está terminando. Você pode assistir essa entrevista na íntegra no nosso canal na internet, youtube.com/tvufop. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro.